Olá, obrigado você mais uma vez acompanhando a nossa edição do Jornal OCN. Para você que nos acompanha sempre aqui, o nosso desejo de muita proteção divina e agora mais do que nunca é o que todos nós estamos precisando. Muita paz também, saúde e o nosso grande abraço para você que nos assiste pelas nossas redes sociais, os nossos perfis do Facebook. Lá no Facebook também tem a página do Cubo Notícias, tem também no Instagram o Cubo Notícias, Twitter, canal do YouTube e o principal, o nosso site do Cubo Notícias, onde você confere principalmente as informações de Porangaba e região e, lógico, também os principais destaques do Brasil e do mundo. Bom, gente, vamos começar o nosso Jornal OCN de hoje, destacando as informações aqui de Porangaba e do interior paulista. Nós vamos destacar a previsão do tempo para Porangaba e os municípios vizinhos, os municípios da nossa região, previsão para os próximos dias. Temos também uma boa notícia, um final feliz lá em Cesário Lange, morador que estava desaparecido é encontrado próximo ao Paraná. E, infelizmente, nós não temos notícias boas também, né? Afogamento aqui na região, mais um afogamento. Adolescente morre afogado ao mergulhar em represa. Prisão na Castelo Branco. Polícia Rodoviária atende furto de ração e posse de arma. Até ração os caras estão furtando, né? Elementos presos na Castelo Branco. Roubo em Anhembi. Polícia Civil localiza tratores após roubo. E nós vamos destacar aqui uma matéria que tomou uma repercussão enorme em toda a região, né? Quem deveria dar o exemplo, infelizmente, às vezes está com o passado, ou às vezes, vai saber, né? Até o presente pode estar, a gente não sabe, né? Mas quem deveria dar o exemplo está mais sujo que puleiro de pato, né? Pastor preso em Guareí, acusado de estelionato, roubo e estupro. E a gente vai destacar aqui, para muita gente que não sabe, nós vamos destacar aqui o processo, nós vamos passar para você qual foi o crime, como foi o crime cometido por ele, né? Muita gente não sabe, está querendo saber, nós vamos esclarecer aí pelo que o pastor está respondendo, o pastor lá de Guareí. Prefeitura de Porangaba explica em ofício os principais pontos da nova reestruturação administrativa. Vamos destacar aqui também o espaço do internauta. Mas voltou reclamação de atendimento médico. Bom, é um caso isolado, mas a gente vai destacar aqui. E vamos mostrar a cara do médico, porque já não é a primeira reclamação que tem sobre este médico referente a atendimento de criança. Parece que é um médico que não gosta de atender criança. Já tinha uma reclamação nas redes sociais e nós recebemos, né, no último sábado, aliás, no domingo, é que a semana está toda embaralhada, né, por causa do carnaval, uma cidadã reclamando desse médico pela mesma falta de postura na hora de atender. Nós vamos mostrar a carinha dele aqui. A gente já falou que a gente ia mostrar a cara dos médicos que não atendem bem, né? Não adianta choramingar, nós vamos mostrar a cara dele aqui. Ganhadores da Mega Sena, aposta premiada feita em Conchas. Nós colocamos lá no nosso site que saíram 2 prêmios da Mega Sena aqui na nossa região. Uma aposta que foi feita lá em Conchas na quinta-feira, faturou quase 63 mil, e depois teve uma aposta feita aqui em Porangaba também no concurso de sábado, que ganhou um prêmio na quina de 53 mil. Nós vamos destacar para você que, olha, 2 porangabenses foram premiados. Lá em Conchas a aposta também foi feita por uma pessoa de Porangaba. E nós vamos encerrando o jornal, né, nessa última notícia, com uma boa notícia, afinal, né? Nós tivemos aí um pedido atendido pela Prefeitura de Porangaba, que realizou obras em ruas esburacadas da nossa cidade. Um dos buracos, inclusive, já foi, né, apresentado aqui como reclamação de moradores. Vamos destacar
para você tudo isso a partir de agora no nosso Jornal OCN, que começa agora com a previsão do tempo, que você já sabe, é um calor que a gente está tendo aí, principalmente na última semana. De uma semana e meia para cá, a coisa esquentou pra caramba, né? A gente não estava tendo uma onda de calor tão forte no verão, mas, né, de 15 dias para cá o negócio emendou. O calor tá, inclusive à noite, que não estava também fazendo calor à noite. As noites estavam mais fresquinhas, né? Fazia calor durante o dia, mas à noite... Agora não, é calor de dia, é calor de noite, é calor onde você estiver, né? Tá quente. Até com ar-condicionado não dá conta. Bom, as condições de instabilidade, né, na nossa região persistem. Aqui em Porangaba está estável. Em outros lugares da região está um pouco instável, porque ao final da tarde ou durante a tarde existem as pancadas isoladas de chuva. Aqui ainda a gente não teve. Teve uma garoinha fraquíssima ontem apenas, né? As condições de instabilidade persistem em grande parte do estado de São Paulo, com áreas de chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas que se formam em função dessa combinação do ar quente e úmido, principalmente nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas ficam ainda bem altas. Em Porangaba, segundo o Climatempo, hoje quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, pode ser que feche um pouquinho o tempo à tarde, né? Período de nublado com chuva fraca, a qualquer hora a partir da tarde. Né? Estimativa de pouca chuva, 6 milímetros. O tempo permanece quente mesmo com instabilidade. Temperatura máxima que deve permanecer ainda acima dos 30 graus. Aqui para Porangaba hoje previsão de 35 graus. Né? Nos próximos dias também quase encostando nos 40, porque vamos lá, para a previsão de amanhã, quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, dia 3, sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A máxima é de 36 graus, a mínima de 21. Essa mínima a gente sente só de madrugada, né? Até lá você já perdeu boa hora do sono, né? Não consegue dormir. Que vai ficar fresquinho lá para 1h30, 2 horas da manhã. Sexta-feira, dia 4, se repete. Sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Né? A máxima de 36 graus, mínima de 23, mais quente ainda na mínima. Né? Sábado também, sol, aumento de nuvens na parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 35, mínima de 21. Domingo, mesma coisa também, sol, no dia 6, domingão, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo o tempo deve ficar aberto. Máxima de 35, mínima de 22 graus. Aguenta calor, né? Para quem gosta de calor, um prato cheio. Eu sou mais chegado ao frio, né? Então, enfim. Bom, gente, vamos com uma notícia boa aqui, porque depois a gente não vem com muita notícia boa, não. Depois o negócio vai ser meio pesado, meio punk aqui, né? Mais uma notícia boa para começar. O morador lá de Cesário Lange, inclusive nós mostramos aqui o caso, é o seu Zé Bento, como ele é conhecido lá em Cesário Lange. Ele desapareceu no dia 13 de janeiro lá em Cesário Lange por volta das 10 da manhã daquele dia. Ele disse que ia até a cidade de Tatuí, só que ele não chegou a Tatuí. A partir disso, a família ficou desesperada, procurando o seu Zé Bento por todos os lugares. Não tinha informação sobre o paradeiro dele. Só que, na última semana, ele foi encontrado. Graças a Deus, vivo, debilitado, bem mais magro, né? Desidratado, mas vivo, bem, de uma maneira geral. Ele foi encontrado próximo a Ourinhos, na divisa com o estado do Paraná. Ele teria ido até a cidade caminhando e pegando caronas. Andarilho, ele simplesmente começou a caminhar, né? Não se sabe por quê, por qual motivo, se ele teve algum surto, alguma coisa. Começou a caminhar, foi andando, pegou algumas caronas, né? Fazia paradas à noite, dormia como um andarilho, realmente.
e foi parar lá na região de Ourinhos, perto do Paraná, perto do estado do Paraná. Bom, debilitado e em situação de rua, ele foi visto por assistentes sociais, né, e foi recolhido a um centro de assistência, onde recebeu todos os cuidados. A família foi comunicada sobre o encontro do senhor Zé Bento e ele foi devolvido ao convívio familiar, já se encontra na casa dele lá em Cesário Lange, encontra-se bem, né, e já se encontra em casa. Então, felizmente aí, uma boa notícia, né, um final feliz, uma pessoa encontrada aí que foi o seu Zé Bento. Saiu de casa em Cesário Lange e começou a caminhar e foi parar lá na altura de Ourinhos, perto do estado do Paraná, né? Enfim, não tem explicação, mas uma boa notícia aí. Bom, gente, agora mais um caso que se repete, caso de afogamento. Verão, é sempre assim, né? Chega os dias quentes, finais de semana, feriados, o pessoal quer nadar, vai a locais impróprios, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma cobertura de equipe de resgate, nada, né? Aliás, se você for ver a nossa região, são pouquíssimos os municípios que possuem piscinas públicas. Porangaba, por exemplo, desde 2006 não temos piscina pública, né? Clubes, parques aquáticos, caríssimos, caríssimos, né? Pega parque aquático aqui na região, vê se qualquer um pode entrar. Não, né? É feito para bacana. Sabe porque eu sou rica? Eu sou rica! Né? Então são caríssimos. Aí, gente, as pessoas acabam procurando outros meios para se refrescar, para se divertir, e acaba gerando tragédias como essa. Um adolescente de 17 anos, você está vendo a imagem dele aí, é o Douglas Henrique da Silva Souza. Ele morreu afogado depois de mergulhar numa represa lá em Arandu. Segundo os bombeiros, o Douglas Henrique da Silva Souza foi passar o feriado de carnaval em uma casa de férias na cidade e sofreu um acidente enquanto nadava no rio Paranapanema na noite de segunda-feira. É um rio grande, perigosíssimo, de forte correnteza, que corta aqui a região de Itapetininga, Campina do Monte Alegre, Itapeva, Capão Bonito. É um rio enorme, fundo, largo, com uma correnteza muito grande, e várias pessoas já infelizmente perderam a vida nesse rio. A corporação foi acionada, fez um mergulho noturno para tentar encontrar o adolescente. Os bombeiros informaram que o corpo de Douglas foi achado a 3 metros de profundidade no rio. Como eu disse, é um rio razoavelmente fundo. Ele estava a cerca de 15 metros da margem da represa. De acordo com a funerária, Douglas foi velado ontem, terça-feira, em Cerqueira César, cidade onde ele residia, né? E foi enterrado no cemitério municipal da cidade às 16 horas de ontem também. Então, gente, é complicado. Por que as prefeituras também não investem no lazer das pessoas, né? É complicado. Porangaba parece que está correndo atrás da reabertura da piscina municipal. Vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é que sai esse recurso, se sai, para colocar a piscina municipal aqui de Porangaba aberta novamente para a população. E vários outros municípios deveriam fazer o mesmo, né? Para evitar esse tipo de tragédia. Porque, como eu disse, quais são as opções de lazer de muitos municípios aqui da nossa região? Você vai lá nadar num rio, uma represa, e esses rios, represas, dispõem de estrutura de socorro para isso? Não, né? Não dispõe. Então,
é bem complicado. Vai em parque aquático? Como? Com que dinheiro? É o olho da cara, só para entrar. Você vai tomar um refrigerante de lata num parque aquático, custa quase o que você paga numa garrafa de 2 litros num supermercado. Um lanche comum, um cachorro quente, um pão com salsicha, que é o cachorro quente que servem nesses lugares, é só pão com salsicha e maionese, mais nada. E 3 fiapinhos de batata palha, os caras cobram 8 conto. Também tô cagado de fome. A polícia rodoviária atendeu um furto de ração e porte de arma. Durante a fiscalização no quilômetro 208 da rodovia Castelo Branco, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário abordou aí ocupantes de um caminhão Ford F4000, placas de Porto Feliz. E o caso acabou em situação de furto, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Essa ação aconteceu, segundo a polícia, devido ao semblante de nervosismo, é o famoso cagaço, apresentado por eles quando efetuavam o pagamento da tarifa do pedágio e notaram a presença policial. Abordados, foram submetidos à busca pessoal e nada de ilícito foi localizado em suas vestes. Ao realizar busca veicular, a equipe do TOR localizou vários sacos de nylon abertos com ração animal e questionado o condutor do veículo, ele disse que havia carregado a carga de 80 sacos de 50 quilos cada, totalizando 4 toneladas de ração, numa granja de Avaré. Porém, questionado o horário do serviço, ele informou que começaram às 20 horas, inclusive com a ajuda dele e do passageiro. A equipe achou bem estranho o carregamento dos sacos abertos e o horário que isso ocorreu, questionando o condutor sobre a documentação fiscal e outros documentos que comprovassem a origem lícita da carga que transportava. Mas os dois ocupantes passaram a demonstrar mais nervosismo e informaram que não possuíam esses documentos. O condutor informou que a carga de ração seria de seu sogro, que ele apenas a transportava, mas que retira a carga da granja com a anuência de um caseiro da granja. Pela descrição do local aproximado em que foi efetuado o carregamento da carga de ração animal, a equipe do TOR conseguiu localizar a propriedade e o seu dono. E após contato feito com esse responsável, ele informou que não autoriza a venda e nem entrega de parte de seu estoque, se ração que inclusive tem notado falta de grande quantidade do material na sua propriedade. Ele disse que não estava autorizando nada, ele estava notando falta dessa ração na sua propriedade, provavelmente alguém estava vendendo por baixo dos panos sem anuência do patrão. Ainda reconheceu, né, o nome citado pelo abordado, né, reconheceu o nome que começa com a letra A e o outro que começa com a letra R, como sendo seu funcionário, que é caseiro de sua granja. Ou seja, o caseiro estava vendendo ração da granja por baixo dos panos, né? Bom, gente, deixa a gente colocar aqui, então, o vídeo que a polícia rodoviária fez no momento da abordagem destes elementos com ração furtada na Castelo Branco. Vamos assistir. Durante fiscalização pela praça de pedágio do município de Itatinga, na rodovia Presidente Castelo Branco, a equipe abordou um caminhão com placas de Porto Feliz carregado com 80 sacos de ração. Os indivíduos não apresentaram documentação fiscal da carga e foi descoberto após diligências que tratava-se de uma carga produto de furto no município de Avaré. Polícia Militar, 190 anos, protegendo a sociedade. Bom, é isso aí, gente, né? O caseiro quis dar uma despertão, se deu mal, né? Roubo em Anhembi, gente. Os proprietários de chácaras, sítios, fazendas estão... Além da crise que já existe e vem uma crise pior por aí, econômica, vamos ter uma crise de alimentos também, muito em breve. Hoje já está difícil de comer. A gente já sabe que estamos
Em Mateus 24, está escrito lá na Bíblia, em Mateus 24, o caminho das dores, o princípio das dores. Se você quer saber como será o andamento do mundo nos próximos 3 anos, leia Mateus 24, está tudo escrito lá, né? As pragas, depois as pragas que nós podemos dizer, os vírus, as pandemias, depois as guerras, na sequência a fome, está tudo lá, né? Então, além disso, desses problemas econômicos que os proprietários rurais já enfrentam e que irão enfrentar ainda mais, ainda tem que conviver com a bandidagem. Como nós vimos agora há pouco, o proprietário de uma granja, o caseiro da granja, o funcionário da granja, vendendo a ração dos animais dele por baixo dos panos, sem autorização. Ou seja, furtando a ração e vendendo. Agora nós temos o caso aqui do GIAR, que é o Grupo de Investigação da Área Rural, recuperando, na quinta-feira passada, 2 tratores roubados numa fazenda produtora de laranjas, na cidade de Anhembi. Você lembra que isso já aconteceu também aqui na região de Porangaba, que teve a participação de policiais de Porangaba e Conchas? Então, o crime aconteceu também lá em Anhembi, na terça-feira, dia 22, por volta das 22 horas, quando o caseiro da propriedade rural e sua família foram surpreendidos por 5 criminosos encapuzados que procuravam por dinheiro, armas e tratores. Eles ficaram reféns da quadrilha, né, dos elementos. Eles ficaram presos das 22 até as 4 horas da manhã de quarta-feira, das 22 horas de terça até as 4 da manhã do dia seguinte. O cárcere durou até que os criminosos levassem os tratores. Após tomar conhecimento que os tratores eram rastreados, os policiais civis passaram a monitorar esses bens. E após uma ação rápida integrada com a Polícia Rodoviária Estadual, foram localizados 2 tratores em um estacionamento localizado às margens da rodovia Dom Pedro, lá na cidade de Campinas já. Já estava lá na Avenida Dom Pedro, em Campinas. Uma das principais avenidas de Campinas, né, lá na rodovia Dom Pedro. Na tentativa de despistar os policiais, os bandidos transportavam os tratores no interior do caminhão, por isso que está vendo um caminhão aí e o trator do lado de fora, porque o trator estava lá dentro do caminhão. 2 tratores foram recuperados e entregues à vítima na tarde de quinta-feira. A Polícia Civil destaca que as investigações continuarão até que todos os autores do roubo sejam identificados e presos, devolvendo assim a paz às vítimas, aos moradores e os trabalhadores rurais. Gente, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Eu falei agora há pouco, né, do fim do mundo. Nós estamos no caminho das dores, como diz no princípio das dores, como diz Mateus 24. Fiz uma citação bíblica aqui, apesar de não ser um cara tão ligado à religiosidade. Eu sou cristão, mas não sou fanático a religiões nenhuma. Nós também temos na Bíblia os falsos profetas, né? Que evidencia também o princípio das dores, que evidencia também a chegada ao Apocalipse. Do jeito que está o mundo, acho que o Apocalipse não é uma preocupação, é uma esperança, viu? Do jeito que está a coisa. Vamos a essa notícia. Você já está sabendo, já está vendo aí embaixo, né? Procurado pela justiça pelos crimes de estelionato, estupro e roubo em Piracicaba, foi preso na noite de domingo agora, dia 27, em Guareí. Vizinha nossa aqui, cidade de Guareí. Segundo a polícia, esse homem, ele estava há mais de 10 anos foragido. Até aí, né, a gente conhece vários casos de criminosos foragidos da justiça.
Mas ele estava foragido da justiça, atuando como pastor. Me dão licença, eu vou cagar. Pastor de uma igreja evangélica lá no bairro Nova Guareí. Conforme o registro policial, com o mandado de prisão expedido pela justiça, equipes policiais abordaram o pastor depois de um culto, que foi inclusive transmitido pelas redes sociais. Durante a prisão, os policiais constataram que ele utilizava documentos falsos. A nota da igreja nega que ele estava com documentos falsos, mas a gente vai mostrar aqui que o pastor em questão, ele não utilizava o mesmo nome, ele não se apresentava com o mesmo nome, que é o nome verdadeiro dele é outro. A gente vai mostrar aqui. E com base em documentos, com base no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porque ele se apresentava com um nome, mas o nome dele é outro. Irineu, você não sabe nem eu. A nota da igreja falou que não, que é mentira da polícia. A polícia está mentindo. Claro, claro. A polícia não tem o que fazer, vai ficar inventando mentira. Sim, sabe? Claro. Né? A polícia não tem o que fazer. Por que a polícia vai falar a verdade, né? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Prejudicar o santo homem, né? Então, durante a prisão, ele apresentou documentos falsos. O homem foi levado ao plantão policial de Itapetininga. A Polícia Civil informou que ele ficou à disposição da justiça, vai ficar preso pelos 2 crimes cometidos, né? Questionada sobre a situação, a família do pastor preferiu não se pronunciar. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Piracicaba confirmou que policiais estiveram na igreja após o culto e prenderam o pastor identificado como Eduardo e que ele se converteu à igreja há 14 anos. Ah, então tá tudo bem. Se ele se converteu, acabaram seus crimes. Não precisa cumprir pena, né? Eu não assumo esse BO. A gente vai comentar isso. O pastor em questão, eu vou até falar o nome completo, o nome pelo qual ele se apresentava, né? Eduardo Cassiava. Muito bem. Cachaça, c*****. Como é, rapaz? Cachaça, c*****. Eduardo Cassiava. E daqui a pouco a gente vai ver se esse é o nome dele mesmo. Eduardo Cassiava. O pastor Eduardo, antes de sua conversão, teve uma vida pregressa não condizente com os ensinamentos bíblicos. Ah, vá, é mesmo? Concordo. Por esse motivo foi preso, diz a nota. Ainda diz a nota. Após essa vida pregressa, ele se converteu ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando uma vida social digna dentro dos princípios da Palavra de Deus. Hoje ele trabalha registrado para ganhar o pão de cada dia e sustentar sua família dignamente. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Desde sua conversão, 14 anos atrás, não mais voltou à vida pregressa. Começou sua carreira eclesiástica, chegando ao pastorado de forma ilibada. Hoje é graduado como mestre em teologia e estudando doutorado, além de acadêmico em filosofia, informou a igreja. Ainda conforme a igreja, o pastor Eduardo é um homem digno, com um passado triste, mas isso faz parte da sua história e nunca será apagada. Igreja, vocês esqueceram de mencionar as vítimas também, né? Falar que as vítimas dele também não terão isso apagado de suas histórias, que também foi triste para as vítimas também. Ainda diz aqui, estamos juntos à família, acompanhando os procedimentos legais. E queira Deus, logo teremos conosco, fazendo aquilo que Ele mais ama, pregar e ensinar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, completou a igreja. E queira Deus, mofe na cadeia, e queira Deus que fique por lá muitos anos, porque os crimes que ele responde, eu vou passar aqui. Em primeiro lugar,
eu já dei minha opinião aqui sobre crime de estupro. Não devia ser cadeia, não. É pena de morte. Para estuprador, é pena de morte. Não tem conversa. Tinha que ser. Mas não mudam as leis desse país. É comer de graça e dormir, descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Então vamos lá. O nome dele, ele se apresenta como Eduardo Caciava. Até ele tem um site pelo qual ele vende cursos de coach, palestras, né? Quem é Eduardo Caciava? Como você está vendo aí? Pastor professor Eduardo Caciava. Mestrado em Teologia pela FATEC, Faculdade de Teologia Eclesia. Acadêmico em Filosofia pelo Uninter. Juiz de Paz da Abraju Paz, Associação Brasileira de Juízes de Paz e Arbitrais. Palestrante motivacional, analista comportamental, analista em Psicologia Positiva, Practitioner em PNL, CEO da Academy of Dreams Realization, Master Coach do grupo School, diretor do O Influenciador Academia de Coach Cristão. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O que é coach, gente? Primeira coisa que você vai perguntar, coach, eu vou mostrar aqui um informe para você o que é um coaching. Coach é isso, gente. É quando alguém não deu certo em nenhuma carreira e acredita que está apto para ajudar os outros a darem certo. E como que você vira um coach? É muito simples. Você tem que inventar que você decidiu de ser coach para ajudar os outros. Aí você cria uma falsa imagem, aquela imagem que você é um cara, muito bem sucedido. Porque só sendo bem sucedido é que você pode ajudar os outros que estão, na realidade, apenas um pouco mais ferrados do que você. Mas só que essas pessoas têm que estar dispostas a pagar, né, para te ouvirem. Né? E para você ser um coach é muito simples, é só você ler livros de autoajuda, repetir o que você leu, como se fosse um expert no assunto, em psicologia, em teologia, em paleontologia, em tudo. Você não precisa saber nada sobre o assunto, é só você ler e repetir. Então é assim, gente, coaching é isso, repetindo aqui de uma maneira bem simples, é quando alguém não deu certo em nada, em nenhuma carreira, aí acha que tá apto a ajudar os outros a darem certo, né? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Isso é um coaching. Então vamos lá, voltando ao assunto aqui. Um absurdo atrás do outro. As pessoas querem saber o que o pastor fez, o que ele fez, ele não fez nada. Vamos lá. Em primeiro lugar, o nome dele não é Eduardo Caciava, não. É Eduardo Átila Gaspar de Lima. Ele e um tal de Adriano da Silva Gomes foram condenados na pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, como incursos no artigo 213 por 2 vezes e o código do artigo 71, ambos do Código Penal. E resignados apelam. O acusado Eduardo Átila Gaspar de Lima erguiu preliminarmente que a sentença é nula, posto que não respeitados os preceitos legais quando da aplicação da pena. No mérito, ambos pleiteiam a absolvição, alegando em síntese que as provas carregadas aos autos não se mostram suficientes para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, o acusado Eduardo pretende a redução da reprimenda aplicada, ou seja, a redução da pena, né? O relatório adotado do mais o da sentença rejeita-se a preliminar suscitada, posto que a pena pode ser adequada em grau de recurso, não gerando por isso em nulidade. TJ de São Paulo, pena, fixação, circunstância atenuante, menoridade do réu, obrigatoriedade da consideração de individualização da reprimenda, hipótese em que a omissão não acarreta a nulidade da sentença, possibilidade de adequação da pena em grau de revisão. No mais, a condenação era de rigor, uma vez devidamente comprovada a materialidade e a autoria dos fatos, diante do conjunto probatório coligido, ou seja,
foram colhidas provas que comprovam a autoria do crime. Você vai saber já já como foi esse crime. No mais, a condenação era de vigor, uma vez devidamente comprovadas as materialidades e a autoria dos fatos diante do conjunto probatório coligido. Né? Os apelantes confessam que na data dos fatos praticaram um roubo na residência da vítima, mas negaram, contudo, tê-la estuprado. Vamos aos autos aqui para você saber como é que foi o crime, né? Pelo qual o pastor responde. Não se assuste não, viu, gente? Porque aqui tem a descrição do crime sexual cometido por ele, né? Então olha só, tá tudo aí, ó, uns prints para você ver. Isso aí são documentos que fazem parte do processo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São processos que estão no site, inclusive, do tribunal, são documentos públicos. Já nos autos da ação penal instaurada para apuração do crime de roubo, triplamente qualificado, Adriano alegou que ao subir ao piso superior, Eduardo já havia estuprado a vítima e colocou uma arma na cabeça do interrogando e fez com que assim também agisse com aquela senhora, o que acabou acontecendo, como consta nas folhas 134 e 135 dos autos. Enquanto que Eduardo Átila disse que a ofendida passou a se insinuar para mim e dizendo que faria sexo comigo em troca da não abertura do cofre. Em seguida passou a mão no interrogando, abriu seu zíper e fez sexo oral. Bem como que Adriano contou que havia feito sexo com ela, nas folhas 136 e 137 dos autos. Entretanto, Mansa Aparecida Zaneiro declarou que quando tentava abrir o cofre, Edu, o assaltante que a rendia, começou a molestá-la. Pediu que parasse, porém, ele apagou a luz do closet e tirou as calças da declarante, em seguida com ela praticando conjunção carnal. Durante o ato, um dos assaltantes ordenou que fosse aberta a porta do quarto, que estava trancada. Ele parou e nisso entrou o assaltante, de pele negra, e enquanto a declarante estava se vestindo, ele disse: vai fazer tudo o que fez com ele. Nesse instante houve uma repetição dessa conjunção carnal. Durante os atos sexuais, cada um dos violadores permaneceu com a arma na mão direita. Reconheceu os apelantes como sendo os autores do crime. Outrossim, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elementado de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes geralmente não têm testemunha ou deixam vestígios. Superior Tribunal de Justiça, diz aqui o HC, né, do ministro Félix Fischer. Continuando aqui, as testemunhas Claudomiro de Souza, Ronaldo Sérgio Abdala, Rinaldo Puis de Souza e Maria Regina da Silva Penteado informaram que a vítima disse ter sido estuprada pelos apelantes. Os corréus José Roberto Viana e Diogo Almeida Gustinello confirmaram que os apelantes permaneceram com a vítima no andar superior da casa por cerca de 15 minutos. Por outro lado, as testemunhas de defesa nada trouxeram de interesse ao deslinde da questão, como consta aí das folhas 189 a 202 dos autos. A dosimetria da PENS foi realizada de forma bastante acurada e atenta à singular casuística verificada na espécie, sendo inegável o dolo descometido dos seus autores na prática do crime, cuja perversidade por eles demonstrada trouxe considerável repercussão na vida da vítima e de sua família, necessária até mesmo a submissão a tratamentos médicos de ordem psicológica, conforme por ela apontado no juízo das folhas 144 a 146, circunstância corroborada pelos documentos que foram apresentados também nos autos. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, desmerecendo reparos. Isso posto, rejeita-se a preliminar erguida e nega-se provimento aos apelos. Assina o relator Miguel Marques e Silva. Tá aí, gente. Agora, crimes bárbaros. Crimes bárbaros. E que, infelizmente, estão sendo apenas
debatidos da seguinte maneira: estão perdoados porque ele se converteu. Cacete nele! Não se converteu. Se ele tivesse se convertido, em primeiro lugar, ele teria se entregue à justiça, cumprido a sua pena, que eu acho pouquíssima, 10 anos e 6 meses, que vergonha. Mas teria cumprido a sua pena, para depois sim, depois de cumprir a pena, aí sim, poder ingressar numa igreja, né? Olha, eu não vou comentar mais nada. Eu só trouxe aqui esses documentos, apresentando só para você esse processo, porque tem muita gente perguntando o que foi que ele fez. Muitas pessoas perguntando. Ele foi preso injustamente. Ele não devia ter sido preso. Bala na cara dele. Então agora, vocês reflitam e vê se isso daí não é grave. Ah, coitado do pastor. Coitado também da família, né? Coitado das vítimas. Então esse foi o motivo que levou à prisão do pastor que se denominava Eduardo Cassiava, mas na realidade se chama Eduardo Átila Gaspar de Lima. Esse é o nome verdadeiro dele. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Bom, gente, vamos agora para as notícias aqui de Porangaba. Dá uma olhadinha lá no nosso site, gente. Nós apresentamos aqui um ofício assinado pelo prefeito Cal, explicando o que foi votado lá na Câmara na terça-feira, na segunda sessão da Câmara, não nessa terça-feira, agora na outra, né? Na segunda sessão ordinária da Câmara, o projeto de lei que fez a reestruturação administrativa e operacional da Prefeitura. Ele explica alguns pontos, né, que desde a implantação do Plano Real, os funcionários públicos sofreram um achatamento salarial, a grande maioria estava recebendo um valor muito próximo a um salário mínimo. Citou como exemplo os agentes administrativos, almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar da casa transitória, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de enfermagem, fiscal, motorista, pedreiro, entre outros. Os salários de quase todos os funcionários foram corrigidos. E a Prefeitura diz, quase todos, porque existem alguns cargos que já estão recebendo o piso salarial correto e não houve alteração. Há também algumas classes de profissionais que já estavam com o salário muito próximo ao piso. Nesse caso, o percentual foi menor que os demais. Foram unificadas leis do ano de 2000 até hoje. Todos os prefeitos, administradores aí fizeram adaptações às leis antigas, cada uma delas criando ou alterando cargos, funções e atribuições, o que se tornou totalmente impraticável e de difícil entendimento. Então a Prefeitura disse o seguinte no ofício: vamos imaginar todos os administradores que passaram desde o ano 2000 até hoje, cada um fazendo suas alterações nas leis e referendando leis anteriores, uns tomando como base lei mais antiga, outros leis mais novas. Mas na verdade virou uma colcha de retalhos, diz a Prefeitura. A Prefeitura alega que, visando organizar, redesenhamos uma nova lei que compila praticamente todas as leis antigas e aproveitamos esse momento para implantar a reestruturação administrativa e organizacional da Prefeitura. Não foram criados novos cargos de confiança no secretariado, apenas substituído o cargo de secretário de gestor de pessoal para secretário municipal de negócios jurídicos e documentamos também as responsabilidades de cada uma das secretarias. O número de diretores que também são cargos de livre nomeação do prefeito, continuou o mesmo, não houve readequação salarial para eles. Nessa nova lei foram definidos 21 cargos gratificados, onde descrevemos os requisitos básicos, responsabilidades e percentuais de gratificado a cada um. Fazendo um comparativo com a lei anterior, que é a lei de 2008, lei 2018, lei 21/2018, a mesma permitia a nomeação de 22 cargos gratificados. Então agora com essa nova lei são 21. Né? Aqui diz também que antes eram 10 chefes de divisão que recebiam gratificação de 70% sobre o salário base, 10 encarregados que recebiam uma gratificação de 60% sobre o salário base, um ouvidor que recebia gratificação de 50% e um diretor de casa transitória que recebia gratificação de 80%.
Se fizermos um comparativo entre as leis e pegarmos a somatória de percentual de cargos gratificados, iremos perceber que houve uma redução no percentual de gratificação, ou seja, com a lei antiga, se somarmos o total e percentual dos 22 cargos gratificados, teremos 1.430%. E se aplicarmos a mesma regra à nova lei, obteremos uma somatória de percentual para os 21 cargos de 880%. Ou seja, gerou uma economia de 550% de gratificação. Então está aqui as considerações finais também, dizendo que desenvolver e apresentar esse projeto não foi fácil, foi difícil, porque foram diversos exercícios, sempre parando aí com problemas devido a ultrapassar a meta fiscal estabelecida para a folha de pagamento, não podia ultrapassar essa meta fiscal. Também a prefeitura disse que gostaria muito que o reajuste fosse maior para alguns cargos, mas não foi possível, pois estaria infringindo uma lei. E para atingir essa meta foi necessário reduzir consideravelmente a contratação de profissionais que a prefeitura diz que está necessitando. Reduziu também os percentuais de gratificação de funcionários para compor um salário mais justo para todos. Tudo isso para podermos dar um reajuste maior no futuro. Está aí, portanto, e a prefeitura pedindo o seguinte: agora pedimos para cada funcionário municipal dê o seu melhor no momento em que estiver executando suas funções. Por isso que não medimos esforços para melhorar a remuneração de vocês. Nossa meta é melhorar o nosso município em tudo, e principalmente na qualidade de atendimento à população, diz aqui o ofício da prefeitura, explicando de maneira bem resumida a reestruturação administrativa aqui da Prefeitura de Porangaba. Eu quero aproveitar esse gancho desse último parágrafo do ofício. Nossa meta é melhorar o nosso município em tudo e principalmente na qualidade de atendimento da população, para entrar com o espaço do internauta aqui. Apesar de não ser um funcionário, um servidor concursado ou nomeado pela prefeitura, é um servidor de uma empresa terceirizada, mas que presta serviço à prefeitura, que fez uma lambança, né, neste dia 1º, né, na manhã de terça-feira, dia 1º. Olha só aqui o que nós recebemos ontem. Bom dia, me chamo Roseli, sou de Hortolândia, mas eu tenho uma chácara em Porangaba. Nesta manhã de terça-feira, eu fui levar o meu neto de 3 anos ao UPA de Porangaba. O UPA, no caso, é o Pronto Atendimento aqui de Porangaba, o PA. Ele não estava muito bem, chegando lá fui muito bem atendida na recepção. Parabéns ao pessoal da recepção aí do Pronto Atendimento, fazendo sempre um bom acolhimento às pessoas, né? Ela disse que foi muito bem atendida na recepção, só que quando o médico, o senhor Francisco Simeonato, do CRM, vamos colocar aqui, doutor, não vem depois encher o saco falando, eu vou te processar porque você está mostrando. Em primeiro lugar, porque você está servindo numa repartição pública. Então, o senhor está como prestador de serviço público aí no Pronto Atendimento. Então, o senhor já sabe que o entendimento do Tribunal de Justiça é que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Então, o rostinho do senhor está aqui, com base nesse entendimento do ministro Barroso, se eu não me engano, né, de que o interesse público se prevalece ao interesse privado. O senhor está prestando serviço público numa repartição pública e a imagem do CRM do senhor encontra-se no site do CRM do CREMESP de São Paulo, né, para pesquisa pública, então também é uma imagem pública. Então está aí o senhor Francisco Simeonato do CRM 30560, 30560, ele chamou meu neto. Como ele é pequeno, ele entrou chorando, como a maioria das crianças. Como a maioria das crianças faz, diz a dona Roseli aqui. Então, como ele é pequeno, ele entrou chorando, como a maioria das crianças faz. O senhor Francisco Simeonato mandou ele calar a boca e começou a gritar, dizendo que se fosse para gritar, que ele ia gritar mais alto que o meu neto. A criança ficou assustada, coitadinho.
parou de chorar. O médico, o senhor Francisco Simeonato, começou a dizer que só porque ele estava chorando, ia dar uma injeção nele. Achei uma falta de respeito e profissionalismo. Eu quase saí dali e fui fazer um boletim de ocorrência contra ele. Como lá tem placa dizendo que desacato ao funcionário público tem pena, acho que teria que existir uma lei para nós também. Ninguém vai ao médico passear. Eu estou totalmente decepcionada com a saúde dessa cidade. E agradeço. Bom dia, Wellington. Infelizmente, felizmente, nós estamos tendo aí uma diminuição nessa reclamação da saúde aqui de Porangaba desde que essa empresa nova entrou. Mas o senhor Francisco Simeonato, né, senhor? A gente está colocando a foto do senhor aqui, sabe por quê? Porque nas redes sociais, há pouco menos de um mês, já tinha saído uma reclamação do senhor, do mesmo motivo, tratar mal criança que entrou chorando. Então eu peço providências pelo responsável da saúde para ou dar uma advertência ou já despachar esse senhor aí do atendimento de Porangaba, porque ele não gosta de criança, ele não gosta de atender criança. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar com mecânica, como pedreiro, que mais ele pode fazer? Borracheiro. São atividades que você não tem contato com criança. Tá bom, doutor Francisco? Ou vai para o seu consultório particular, aí o senhor trabalha só com pessoas de idade, né? Não sei se não tem paciência com criança, provavelmente não deve ter paciência com pessoa de idade também. Tem que... Ou melhor, o senhor precisa fazer um pouquinho de terapia, tá nervoso, né? Não gosta de criança chorando, tá nervoso, faz terapia. Zuleika! Cadê a porra do meu café, Zuleika? Então pedimos aí à Secretaria de Saúde, que estava diminuindo essas reclamações quanto ao atendimento, né? Então a gente está aqui mostrando um profissional que está causando reclamações para vocês aí, né? Tentando ajudar a administração, já que a administração está dizendo que é a favor de fazer um bom atendimento à população, que quer fazer isso e que está se esforçando para isso. Tá aí, ó. Tem gente assim, né, que por mais que vocês tentem melhorar, mais vocês tentem evoluir do bom atendimento, tem gente assim que atrapalha. Então, dá linha da pipa nele, conversa lá com o responsável pela empresa aí, ó. Absurdo, gente. Bom, vamos para uma notícia mais suave agora. Ganhadores da Mega Sena. Na quinta-feira, dia 24, uma aposta feita em Conchas faturou R$ 62.932,87 ao fazer a quina da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite de quinta, em São Paulo. A aposta foi realizada na lotérica Ferreira e Ferreira, lá em Conchas. Na ocasião, os números sorteados foram 10, 19, 46, 47, 49 e 50. Nós recebemos informações aqui que a população de Conchas está doida para saber quem é o ganhador da quina lá em Conchas. Quem é o conchense que faturou na quinta-feira o prêmio de quase R$63 mil. Meus amigos de Conchas, sinto em informá-los, foi uma pessoa de Porangaba. Inclusive a ganhadora, só posso dizer que é uma mulher, porque não tenho outras informações, só sei disso, né? Parece que já vai sacar o prêmio. Ainda não foi sacar, mas parece que vai sacar. Então é uma moradora de Porangaba, que faturou esses R$63 mil na quina, na quinta-feira, dia 24. No sorteio seguinte, que foi o concurso 2.458 na noite de sábado, dia 26, um jogo feito na lotérica de Porangaba acertou a quina também. E esse daí ganhou R$ 53.045,63. É o prêmio que vai ser pago para cada um dos 79 acertadores dos 5 números.
As 6 dezenas sorteadas no sábado foram 15, 40, 44, 45, 47 e 51. O prêmio principal acumulou e a previsão é que o próximo sorteio deve pagar aí 57 milhões de reais. Os ganhadores, só deixar bem claro que tem 90 dias para retirar o prêmio. Se não retirar o prêmio nesses 90 dias, o dinheiro volta para o governo. Né? Aí o presidente vai passar férias com o dinheiro seu lá no Guarujá. Com tanto problema no Brasil, o presidente foi passar o carnaval na praia, no Guarujá. Gente, mostrar aqui algumas imagens de melhorias que a prefeitura fez em algumas ruas aqui de Porangaba. Vamos começar por essa, que é um trecho da rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, né? Inclusive, esse trecho que nós estamos mostrando aí é um trecho que há 3 semanas nós falamos aqui que a prefeitura tinha colocado terra e que essa terra, nós mostramos até imagens de um caminhão passando na época, e estava indo muita poeira na casa das pessoas. E os moradores desse trecho reclamaram, enviaram até a reclamação para a gente aqui. A prefeitura veio aqui e colocou terra hoje no buraco. Eu falei, pô gente, não vai fazer a mesma coisa que a administração passada, que colocava terra para resolver o problema de buraco na rua, né? A prefeitura foi lá e atendeu ao nosso pedido, né? Claro que já estava no cronograma de obras, provavelmente, mas foi lá e resolveu esse problema aí da rua Coronel Joaquim Miranda da Silva. Não era só esse buraco, mas vários outros buracos que tinham ali, né? E também nós estamos vendo aí na rua da Saz Vieira de Camargo, lá no finalzinho da rua da Saz Vieira de Camargo, também a prefeitura realizando uma grande obra de tapa-buraco, né? Bastante buracos ali foram abertos, a gente pode ver que foi feita uma abertura, uma compactação do solo, e agora recebeu pavimentação asfáltica. Vamos esperar que o serviço seja durável, né? E vamos agradecer a prefeitura por ter atendido ao nosso pedido lá da rua Coronel Joaquim Miranda da Silva. E pessoal da prefeitura, dá uma olhada. Eu já vi que vocês fizeram uma manutenção, né, provisória ainda, lá na rua Camargo Soares de Almeida e na Francisco Patrocínio São Pedro. Vocês fizeram já, provavelmente, a preparação para receber a massa asfáltica. Então peço aí atenção para vocês também nessas ruas aí. E peço também para a prefeitura encarecidamente, em nome da população lá do bairro dos Nunes, acelerem aí a contratação e a licitação para as obras de pavimentação asfáltica lá no bairro dos Nunes. Gente, o pessoal lá está sofrendo, hein? Principalmente depois que chove, vai aquela enxurrada de pedrisco, de detritos de asfalto, pedrisco, terra para o meio do asfalto. O pessoal que passa de moto tem uma dificuldade, tem gente que já caiu, inclusive lá. Então peço para a prefeitura para dar uma agilizada, claro, respeitando os procedimentos legais e burocráticos. Mas está aí, né? É sempre bom quando a gente faz algum pedido, a prefeitura atende e, de certa maneira, a gente colabora com a prefeitura através do jornal OCN aqui, porque os moradores reclamam, nós apresentamos aqui e a prefeitura recebe o conhecimento dos pontos mais críticos para dar uma atenção especial na hora de fazer o serviço. Beleza? Bom, gente, um ótimo meio de semana para você, um ótimo começo de semana, porque hoje é quarta-feira de cinza, a semana está começando hoje, o ano está começando hoje, né? O ano de 2022 está começando hoje, depois do carnaval é que o ano começa. Forte abraço, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.